Olá, vamos novamente para a nossa aula do curso Técnico em Hospedagem, o módulo Lazer e Entretenimento. Nesta quarta aula, nós vamos falar sobre os equipamentos e instalações de lazer e recreação. Serão abordados os conceitos, classificação, equipamentos especializados, instalações e tipologias, equipamentos de turismo e equipamentos não específicos. Equipamentos e instalações são objetos que organizam o espaço para uma forma de atividade. Sendo assim, existem dois conceitos operacionais a respeito dos equipamentos de lazer. Um seria o conjunto de instalações que servem de apoio às atividades e o outro conceito seria as instalações específicas, quadras, praças, pistas, entre outros, observando o uso dado a elas. Turini e Marcelino classificam os equipamentos de lazer em duas nomenclaturas ou classificação, que são os específicos e os não específicos. Os equipamentos especializados. Turini visualiza as formas existentes dos equipamentos quanto à sua dimensão física de espaço e suas finalidades programáticas, como se segue. Equipamentos especializados são equipamentos destinados a atender uma programação especializada ou uma faixa de interesses culturais específicos. Por exemplo, equipamentos especializados. Nós temos aqui teatros, são espaços com auditórios, teatro, cinema, temos também as academias de ginásticas, bibliotecas, campos de golfe, não tem muita prática, também fala um esporte mais elitizado, mas campos de golfe, bibliotecas, que são voltados para interesses específicos, ok? Segundo Camargo, podem ser classificados pelo porte e pela finalidade. Os macros equipamentos polivalentes, grandes parques obrigando construções variadas dentro deles, como por exemplo, os equipamentos de turismo social. Nós temos aqui uma área de camping, ou uma colônia de férias. Eles podem ser urbanos ou não urbanos. Equipamentos polivalentes médios, alguns exemplos de equipamentos polivalentes que têm uma capacidade média de atendimento de público e com diversas instalações dentro delas, como teatro, áreas de exposição, Nós temos aqui, nossa cultura tem muito essa questão de espaço de exposição, agropecuárias, feiras, também bibliotecas, centros poliesportivos ou também parques urbanos. Os centros poliesportivos, eles possuem diversos equipamentos para diversos tipos de atividades, de quadras, de piscinas, aquáticos, de skate, de rodinha, skate, patinete, essas coisas. E o parque urbano, que também tem uma finalidade aí de lazer para a população urbana e também que vem de fora. Equipamentos polivalentes grandes são equipamentos com espaço bem amplo, com diversas instalações dentro deles. E nós temos aqui alguns exemplos, pode ser escala regional, estadual ou nacional, como a Disneylândia, Quem já não ouviu falar da Disneylândia? Dentro da Disneylândia há diversas instalações com diversos tipos de atividades para entreter o seu público. Nós temos aí as reservas ecológicas. Dentro de uma reserva ecológica, nós temos diversos equipamentos e instalações que vão desde centro de atendimento. Dentro desse centro de atendimento existem salas de projeções, maquetes, passarelas, suspensas ou não, para que o público possa circular dentro dele.
e também aí os clubes de aquáticos, né, com toboáguas, quadras de biribol, algumas são termais, então são equipamentos polivalentes grandes que possuem diversas instalações dentro deles. A seguir nós vamos apresentar algumas tabelas que trazem as tipologias, né, os equipamentos, instalações e suas tipologias de lazer extraídas dentro do livro de Santini, e que ele observou todos esses aspectos e organizou de forma bem bacana, que fica fácil de entendimento. Equipamentos de lazer. Quais são os equipamentos de lazer? Aí ele traz as tipologias: para passeio, descontração, jogos, atividades ao ar livre, para esportes, né, quadras, espaços de competição, para espetáculos culturais, festivos, circenses, encontros, né, que traz aí uma vida social mais dinâmica. Equipamentos e instalações de lazer, né, segundo a classificação, tipologia e instalações, classificação a finalidade, né, sua tipologia, equipamentos específicos e não específicos, equipamentos não específicos e equipamentos específicos. Dentro de equipamentos específicos, nós temos as instalações de residências, bar, café, ruas, escolas. Eles não são específicos para o lazer e recreação, mas dentro deles nós podemos fazer a prática de lazer e recreação, né? A residência é para a gente morar, mas na nossa casa a gente tem algumas atividades de recreação, ler um livro, navegar na internet, na rua, né? Às vezes a gente tem determinados dias da semana, sábado, domingo, né, onde as ruas são interditadas pela gestão pública e que ficam espaços destinados para lazer, para andar de bicicleta. Não é a finalidade dela o lazer, a finalidade dela é para que dê acesso, né, a vários lugares da cidade. Mas que em determinado dia da semana, no domingo, por exemplo, que é o mais comum, ela não tem essa finalidade, diminui bastante o fluxo de veículos, então proporciona aí um espaço de recreação para a sua população. Os cafés, bares também, nem sempre os cafés e bares terão aí essa finalidade. Dentro de um bar eu posso organizar uma festinha de despedida de solteiro, de confraternização de trabalho, de um aniversário, né? Não preciso fazer uma festa de aniversário dentro de um salão de festas, eu posso fazer uma festinha de aniversário dentro de um bar. As escolas, a finalidade da escola é para se estudar, mas aí dentro desse espaço eu posso fazer um festival de música, um festival de talentos, uma atividade de exposição de artes dos alunos, né? Enfim. Então são equipamentos não específicos, mas que a sua instalação proporciona essas atividades. E os equipamentos específicos, né? Comerciais, que são cinemas, academias, bibliotecas, e os não comerciais, que são os parques, os zoológicos. Entendido? Continuando quanto à sua função, nós temos a tipologia culturais. Quais são as instalações culturais? Cinemas, teatros, centros culturais, salas de exposições, salas de auditório para audição de música, sociais e associativas, clubes, bares, né? Tipologia de esportiva. Nós temos os clubes, quadras esportivas, expressões física e atlética, as academias de dança, yoga, né, que trazem aí uma atividade mais lúdica também, e meditativa, né? Recreativa, nós temos jardins, as praças, os centros infantis e a tipologia de turismo, que são as colônias de férias, os hotéis, as áreas de camping, onde as pessoas têm aí uma estrutura que vai atender às suas necessidades. Por critério de composição e uso, nós temos microcentros específicos, que são o quê?
praças, academias, né, pequenos parques urbanos, centros médios polivalentes. Aí nós temos os SESCs, né, nós temos o SESC Horto, dependendo da cidade, da capital onde está, cada SESC tem uma configuração que proporciona recreações diferenciadas. Tem o SESC cultural, de esportes, enfim, o Sistema S tem proporciona, né, essas atividades bem variadas. Os parques também. A tipologia de macrocentros polivalentes. São centros campestres, clubes de campo, onde se fazem atividades de pequenas exposições, pequenas competições. Centros de turismo, as colônias de férias e os hotéis. Tudo isso com suas estruturas de instalações que proporcionam as atividades necessárias. Equipamentos específicos. Tempo de uso diário, nós temos os micros. Local, centros infantis, cineclube, clube de fotografia, ateliê de artesanato, instituições de yoga, de alguma atividade mais meditativa, recreação de uso leve, né? De médio, nós temos cinema, teatro, piscinas, quadras de esporte, salas para cursos, áreas de criatividade, né? E os usos variam de acordo com as atividades, de lazer de caráter físico, né? Manual, artístico, intelectual, social, associativo. Com relação ao tipo função específico, para fim de semana, nós temos o macro-urbano e o macro-periférico. Fim de semana macro-urbano, nós temos os clubes, jardins, zoológicos, parques. Fim de semana micro-periférico, nós temos as praias, os campos, clubes de campos, clubes de serra, né, algum tipo de construção que proporciona essa atividade mais periférica, que não na parte urbana da cidade. Tempo de férias, né? O tamanho ele é macro, então nós temos aí colônias de férias, áreas de campings, hotéis, né? Como os hotéis de campo, hotéis de praia, os resorts, e o seu uso. Atividade de caráter múltiplo, porque você pode fazer ali diversos tipos de atividades relacionadas ao lazer. Com relação aos equipamentos não específicos, a função básica, espaço de trabalho, nós temos que o uso para lazer, social, cultural, esportivo, espaço de educação formal, escolas de primeiro, segundo, terceiro grau, no caso universidades, faculdades, né? O uso dela social, cultural e esportivo, espaços religiosos, as igrejas, né? Normalmente as igrejas têm um espaço, um salão de festa, né? Acoplado ali ao templo religioso, ele também tem o uso social, cultural e recreativo. Função básica, espaços cívicos, aí os quartéis, palácios governamentais, edifícios públicos, parques dos poderes. Normalmente as cidades estão concentrando as suas secretarias, né, em determinado espaço, então também é um espaço cívico. Nós temos, por exemplo, em Campo Grande, o Parque dos Poderes, e que no final de semana é muito utilizado para recreação, lazer e prática de atividades esportivas. Então, o esportivo e o cultural. Espaços viários, né? Praças, ruas, calçadões, normalmente no entorno de grandes avenidas que têm um espaço maior. Nós temos em Campo Grande, para quem conhece, a questão do aeroporto, né? Onde tem uma avenida ampla, com espaços amplos no entorno e no centro dela,
que aos finais de semana as pessoas utilizam para diversão, né, lazer e recreação, onde são instalados ali várias ambulantes, né, para dispor ali as ações, atividades de bicicleta, de alimentação, enfim. São espaços viários que proporcionam essas atividades, que também tem o uso social, cultural e esportivo. Espaços domésticos, como eu falei, né, o nosso lazer doméstico dentro de casa, no nosso espaço de casa, a gente pode realizar diversas atividades, não só dentro de casa, mas fora de casa, tomar um banho de mangueira, um banho de piscina, jogar meia quadra ali, fazer uma quadrinha pequena para jogar um basquete no muro, enfim. O espaço doméstico ele proporciona aí diversas atividades para lazer e recreação da família. E o uso, né, social, cultural, como hobby também. E temos os espaços gastronômicos, com os bares, restaurantes, relacionando aí os espaços gastronômicos com espaços viários. Ultimamente estão se formando aí as ruas gastronômicas. Então nós temos um espaço, né, público, uma via pública, né, onde os carros circulam, mas que proporcionam diversas, como a gente pode falar, degustações de alimentação. Nós temos no caso em Campo Grande a rua Bom Pastor, que é uma rua oficialmente denominada Rua Gastronômica, onde estão instalados diversos bares, restaurantes com uma variedade de comidas diferenciadas, de culturas diferentes e que nos proporciona aí momentos de lazer com famílias e amigos, né? E alguns dentro desses bares, restaurantes, alguns equipamentos e instalações de recreação também. Os equipamentos de turismo. São equipamentos destinados a programações turísticas em geral, associando hóspedes às atividades recreativas. Então, esses equipamentos destinados a essa programação dentro dos hotéis é bem diversificado, desde equipamentos para atividades de esportes radicais, espaços com brinquedos mais lúdicos para as crianças, desde pequenos espaços, mini cinemas, mini espaços para praticar atividades artísticas, certo? E com uma programação que vai além das programações típicas da hotelaria, né? Espaços típicos da hotelaria são a recepção, a hospedagem, os apartamentos e um restaurante que proporciona ali uma alimentação. Então, os equipamentos turísticos de turismo vão além. Daí vai depender, como a gente for, da categoria, se ele é de praia, se ele é de campo. Se for de campo, normalmente oferece ali um passeio a cavalo, deve ter uma baia, que também já chega de ser um atrativo para quem não conhece muito o âmbito campestre, que vive mais na cidade, vai para o campo, quer conhecer o que é uma baia, onde que ficam os animais, um estábulo. Então, são pequenos espaços, instalações que trazem equipamentos que não são do uso comum do hóspede, como recepção, o apartamento onde ele vai dormir, com a cama ali e tudo mais, e a parte de alimentação. A sua localização se dá preferencialmente em áreas de interesse turísticos, em destinos turísticos preferencialmente, né? Pelas características geográficos naturais ou históricos culturais. Nós temos aí destinos turísticos que proporcionam atividades radicais, com esportes radicais, rapel, rafting, como tem outros que proporcionam atividades mais culturais, como esportes radicais ou contato com a natureza. Nós temos Bonito, temos Foz do Iguaçu no Paraná, Bonito aqui no Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro também proporciona, e os culturais, que são históricos culturais, que são ali
Campos do Jordão, em São Paulo, Gramado, né, que traz aspectos da colonização. No Nordeste também a questão histórico-cultural ela é muito forte e também tem a questão histórico-natural. Nosso país ele traz aí uma diversidade muito grande, por ser um país continental, de uma diversidade muito grande de biomas, de aspectos naturais que proporcionam aí diversas interações e atrativos para quem quer conhecer. O atendimento em geral acontece em temporadas de férias, em feriados prolongados, em finais de semanas ou nos períodos de pacotes turísticos. Às vezes a pessoa está de férias, ela vai comprar um pacote independente, né, se é final de semana, se é feriado, se é férias, né, temporada de férias de escolas e tudo mais. E o público genericamente o mais amplo possível, né, pois pode abranger do estado, do país e até do exterior. Então, isso atrai um público de estrangeiros, de outros estados e do próprio estado que procura ali conhecer o seu próprio estado para poder até divulgar também para os amigos e familiares que moram fora do estado. Os equipamentos de turismo são compostos de instalações para hospedagem, para alimentação e instalação para atividades de lazer de preferências diversificadas. Alguns exemplos desse tipo de equipamentos são hotéis de lazer, resorts, colônias de férias, grandes parques em escalas regional, estadual e nacional, quando tem unidade de hospedagem, como camping, acampamentos, pousadas em locais retirados, pousadas em cidades turísticas. Por exemplo, aqui um hotel de lazer, que nós temos aí uma diversidade de instalações com equipamentos variados para entreter o seu hóspede, né? Aqui um playground para as crianças, uma piscina com profundidades variadas, aqui um espaço coberto com mesas, cadeiras para as pessoas sentarem, aqui uns quiosques com redes e cadeiras para deitar, e aqui a gente vê um complexo de restaurantes, lanchonetes, bares e ao fundo a parte de hospedagem com os apartamentos, recepção e tudo mais. E aí a gente vê aqui uma pista em volta onde provavelmente as pessoas podem circular para fazer alguma prática esportiva, caminhada, enfim, é bem completo. Os equipamentos de turismo são propriedades do hotel. Os recreadores são responsáveis por zelar antes, durante e depois da atividade, do uso desses equipamentos e devem requisitar junto à gerência os equipamentos a serem comprados e usados, certo? Então, não são equipamentos que os hóspedes vão poder levar para casa ou que os recreadores vão se apropriar e levar para casa. Pertencem ao hotel e é para uso ali durante a estadia dos hóspedes e durante as atividades que serão realizadas, os recreadores terão que zelar pelo uso e o bom funcionamento de cada instalação e equipamento. Os equipamentos não específicos. Segundo Marcelino e Turini, significa um ambiente que foi planejado e construído para uma determinada finalidade específica, que não o lazer, mas que pode ter sua apropriação ampliada para outras atividades, sendo entendido então um espaço possível de fruição do lazer em momentos de tempo de nossa existência pessoal e de nossas interações sociais. Como falei, né, os equipamentos não específicos, as ruas, as casas, os bares, os restaurantes, eles não são específicos para o lazer, mas em determinado momento isso pode ser voltado para o uso do lazer. Como disse, né, as ruas no domingo pode ser transformada numa rua de lazer para a prática de esportes, de recreação, atividades lúdicas, né, soltar papagaio com pipa, né, com as crianças, andar de bicicleta, de skate, de patins, de patinete. Mas que no dia a dia o uso dela é de
transição de veículos por ela, nas ruas. Então, esses são os equipamentos não específicos. Os equipamentos não específicos, como nós vimos, eles possuem várias instalações e podem ser utilizados como equipamentos de lazer, dependendo da maneira como o local é administrado fora do horário de produção, né, de circulação de veículos, nos tempos de pausas obrigatórias e o horário de término do expediente nos intervalos de turnos, né, como falei ali. A rua, você coloca ali alguns equipamentos, né, para que a atividade possa ser desenvolvida, né? A escola pode ser transformada ali numa colônia de férias no final de férias da criançada. A empresa, ela pode se transformar num momento de recreação breve, logo após o intervalo de horário comercial ou de uso dos funcionários, enfim. Todos esses equipamentos que podem ser usados em locais que não têm essa finalidade de uso. Então, como nós vimos, nós temos os equipamentos específicos e não específicos e na próxima aula aguardo vocês para que nós encerramos o módulo de lazer e entretenimento. Até daqui a pouco.